Pois é, aí ó, as primeiras horas da manhã aí de 14 de setembro. E a gente tá vindo aqui pra falar mais um pouquinho aqui do negócio de futebol, que a gente gosta de falar, gosta de jogar, gosta de debater, gosta de ver. E eu não tava nem atento que ontem haveria um jogo de atraso, né? Entre Chapecoense e Atlético Paranaense. Esse jogo rolou ontem e acabou que esse jogo mexeu na tabela, principalmente com o grande Vasco da Gama, que após o resultado da Chapecoense de vitória contra o Atlético Paranaense, empurrou o Vasco para a zona de rebaixamento. O Vasco agora é o 17º colocado e a situação fica um pouco mais difícil. Segundo os matemáticos aí, o Vasco tinha, antes de entrar na zona de rebaixamento, 91% de ser rebaixado. Agora que entrou dentro da zona de rebaixamento, esse percentual na certa aumentou, segundo os estatísticos, né? Eu não entendo dessa estatística dessa forma, então o que importa para o torcedor, seja ele a favor ou não do Vasco da Gama, é o resultado, é o permanecer, é o cair para a segunda divisão. Enfim, eu não sou torcedor do Vasco da Gama, sou Flamengo, todo mundo sabe, mas eu gosto de futebol, né? Tem aquela zoação entre amigos, isso faz parte, mas tudo sempre na boa, né? Então o Vasco da Gama agora está lá, não era o momento de entrar nessa zona de rebaixamento a essa altura do campeonato. E a frase a essa altura do campeonato não é nem gíria, é fato, porque o momento não é bom. O Vasco da Gama está em crise, jogadores indo embora, crise financeira, outros jogadores poderão deixar o Vasco, né? O jogador não gosta de ser lembrado como um integrante daquele grupo que ajudou o clube a descer, né? Se o campeonato acabasse hoje, esse grupo todo aí seria integrante do grupo que ajudou o Vasco a descer, né? O Vasco da Gama está com 24 pontos, né? A linha de corte aí, Nico está dizendo que são 46, então o Vasco precisa de mais 22 pontos, né? A sequência do Vasco não é fácil, entendeu? A sequência do Vasco é Flamengo fora, o Bahia em casa, depois o Santos fora, o Santos veio aqui, gol facinho do Vasco, 3-0. Depois é o Paraná fora, né? Aí tem o Botafogo, deve ser no Engenhão, tem o Cruzeiro em casa, tem o Sport fora, né? Ou seja, o Vasco vai disputar 14 jogos, são 42 pontos dentro de casa, e o Vasco precisa de 42, precisa de 22. O que são 22 pontos do Vasco da Gama? 7 vitórias e um empate. Com essa sequência aí que eu falei agora, é fácil? O futebol brasileiro, o campeonato brasileiro não tem facilidade para ninguém. Nem para quem está em cima, nem para quem está no meio, nem para quem está embaixo. O futebol brasileiro é muito difícil. E essa situação do Vasco é bastante complicada. Dessa sequência aí, o Vasco em casa disputará 18 pontos, né? 18 pontos. E fora de casa disputará 24. É complicada a situação, né? Pikachu não joga, De Sábado também não joga, apesar de que o De Sábado, para o grande Vasco da Gama que eu conheci, não significa tanta coisa assim, né? O Wagner foi embora, né? O Vasco está tentando mais uma vez uma reunião para ver se consegue arranjar recurso para pagar os salários até o final do ano, né? Tentou a primeira vez, não conseguiu, continua tentando para ver se resolve o problema, para evitar que os jogadores metam o pé, vão embora. Então a situação, além de técnica, é financeira no Vasco da Gama. Situação bastante complicada. Ele vai jogar agora contra o Flamengo, um rival, sempre rival do Vasco, né? O Flamengo está na parte de cima da tabela, vai jogar com o time completo. O Vasco vai jogar com o que tem, né? E com o desfalque do Pikachu e do Wagner, que são um desfalque de peso. Mas tem aquela coisa, o Vasco perdeu 4 seguidos, né? Agora tem o quinto jogo nessa sequência, e esse quinto jogo é contra o seu maior rival, o Flamengo. O Vasco vai dar de tudo para ganhar do Flamengo, porque ganhando do Flamengo, o Vasco ganha um gás, tem um pouquinho mais de sossego para seguir em frente. Mas não é um jogo fácil, o jogo vai ser em Brasília, porque infelizmente o torcedor do Vasco da Gama aqui do Rio de Janeiro não terá mais o prazer, o torcedor como eu, que gosta do futebol, ele não terá mais o prazer de ver Flamengo e Vasco, né, seja num dia de semana, seja no final de semana, como era antigamente, aqui no Rio de Janeiro. Eu fui agora ver o jogo, quarta-feira, Flamengo e Corinthians, saí de casa tranquilo, meu neto foi comigo, de 11 anos,
Fomos tranquilos, condução tranquila, sem tumulto na ida. Durante o jogo, sem problema, sem tumulto nas arquibancadas, sem nada. Na hora de sair, saída tranquila, condução tranquila, sem tumulto, sem confusão. E eu não soube de nenhuma confusão que tenha acontecido nem antes, nem durante, nem depois que a mídia não informou. Né? Mas nos dias de hoje é impossível isso. Flamengo e Vasco, mesmo que fosse com uma torcida só, a confusão estaria formada. Porque esses caras, eles marcam encontro para sair na porrada, um queria matar o outro, entendeu? Eles marcam encontro fora do estádio, entendeu? Depois do jogo, enfim. Quem viu, viu, né? Quem não viu, não vai ver durante muitos anos um jogo entre Flamengo e Vasco no Maracanã, no Rio de Janeiro, seja no dia que for, a hora que for, né? Outra situação complicada daqui do Rio é a situação do Botafogo. O Botafogo também não está nadando em mar de brigadeiro, não está nadando em mar de brigadeiro também não. O Botafogo também está em situação complicada, entendeu? O Botafogo tem 25 pontos, é 15º colocado, né? O Botafogo precisa de 22 pontos, né? São 46, né? Fazer 22 para ficar legal, tá com 25, fazer 22 para ficar legal. E o que são 22? É a mesma coisa, 7 vitórias e um empate, né? Para se livrar da segunda divisão, entendeu? O Botafogo joga em casa contra o América, o São Paulo, Bahia, o Vasco, Corinthians, Flamengo, Internacional e Paraná. Fora de casa, ele tem um jogo contra o Bahia pela Sul-Americana, esse jogo vai ser no dia 20, né? Depois tem o Vitória e o São Paulo, isso tudo na sequência. Aí depois tem outro jogo contra o Bahia pela Sul-Americana, o jogo em casa, né, dia 3 de outubro. Aí tem Ceará, Atlético Paranaense, Chapecoense, Santos e Atlético Mineiro. Quer dizer, 21 pontos para disputar fora de casa, né? 24 pontos para disputar em casa. E o Botafogo precisando fazer 22 pontos para se livrar. É fácil a situação do Botafogo? Também não é. Não é fácil nem é confortável. Tem que começar agora no domingo, pela manhã, contra o América Mineiro. O América Mineiro está ali, ó. O América Mineiro, se não me engano, é o 11º na tabela, né? A próxima rodada, que começa amanhã, vai ter aí, ó, Ceará e Vitória. Esse jogo aí não tem muito interesse pra gente daqui do Rio. Ceará e Vitória, que é no sábado, né? O Ceará com 24 pontos e o Vitória com 29. O Grêmio e Paraná, 3 pontos certos pro Grêmio, com time reserva ou não. O Paraná já caiu. O Paraná tem 16 pontos, porra, tem que fazer 30. Tem que vencer 10 jogos de 14, tá fora. Aí tem o Vasco e o Flamengo, que também vai ser amanhã à tarde, né? Vasco com 24, Flamengo com 44 pontos. E no domingo tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro com 33 pontos, Atlético Mineiro com 41. É um clássico local. Bahia e Palmeiras lá em Salvador. Vai ser um jogo difícil para o Palmeiras. Bahia com 28, Palmeiras com 46. O Atlético Paranaense vai pegar o Fluminense, jogo duríssimo para o Fluminense, até porque o Atlético Paranaense acabou de perder agora para a Chapecoense, né? Complicada a situação, né? Santos e São Paulo, outro grande clássico, São Paulo 49. O Santos subindo de produção com 31 pontos, né? Ainda tem um jogo a menos, vai jogar contra o Vasco. Corinthians e Sport, supostamente o Corinthians leva um pouco de vantagem, que joga em casa, mas é um jogo intrincado também, porque os times se equivalem um pouco. O Corinthians leva vantagem porque tem um peso, uma camisa mais pesada e joga em casa. Mas não vai ser jogo fácil também não. Chapecoense Internacional, Chapecoense embalada porque ganhou do Atlético Paranaense lá na Arena Condá. Vai pegar o Internacional, que é o líder do campeonato no momento. Para o torcedor rubro-negro como eu, esse jogo aí, um empatezinho não seria nada mal, né? Tem um bolão que a gente está fazendo aí de 10 jogos. Eu botei empate nesse jogo. Botei empate, quase que eu botei em Chape. Mas botei empate nesse jogo por conta do time do Internacional, que é muito bom. Aí tem o Botafogo e o América. Esse jogo do Chapecoense Internacional vai ser na segunda-feira. E tem o Botafogo e o América, que vai ser no domingo de manhã, né? Então, essa é a história do momento, entendeu? O Vasco da Gama, em 10 anos, é a 4ª vez que corre o risco, né, de cair para a segunda divisão. As outras 3 vezes ele caiu. Agora existe o risco iminente de cair, entendeu? Não tem outro jeito, não dá para se falar de outro jeito. Então, esquecendo o Botafogo, que também é a mesma situação, né? E vamos aguardar para ver. Amanhã vai ser definido. O Vasco está em 17º.
entendeu? Se perder para o Flamengo e os outros assim, um pouco abaixo, né, Sport e tal, ganharem seus jogos aí, o Vasco pode descer muito mais. Se o Vasco for para 18º, 19º, porra, tem que fazer uma caminhada muito dura. Então, a situação do Vasco da Gama é complicada, tá certo? Então, vamos aguardar aí os acontecimentos aí agora, nessa rodada. Amanhã tem a Pelada da Elite, não posso deixar de avisar. A Pelada da Elite é um grupo de futebol nosso aqui, que a gente joga aqui no Gênio Dentro. E é sábado sim, sábado não. Amanhã tem lá, Peladinha da Elite. Eu joguei futebol ontem, tô um pouco cansadinho, porque não dá pra jogar. Um amigo tá me chamando pra... Eu jogo quarta, toda quarta quando eu tô de folga. E ele quer que eu jogue quinta-feira, toda quinta-feira, se eu tiver de folga também. E tem um jogo sábado, sim, e sábado não. Ele já tá achando que eu tenho condição física de jogar 3 jogos numa semana. Não dá não. Eu tô igual jogador de futebol. 13 jogos na semana, cascudinho já, não dá não. Entendeu? Então a Pelada da Elite é um grupo de amigos que faz uma pelada aí já há bastante tempo, 10 anos. Né? Sou uma das peladas que eu jogo aí, que eu gosto de jogar. Amanhã é dia. Tá certo? Então, um abraço para todo mundo aí, um bom final de semana, em paz e de bem com todos. Ok? Até lá.